acho que a gente tem algumas perguntas sobre divórcio. Assim, a galera que assiste a gente também acompanha a gente lá nos bastidores, né? E nos bastidores a gente começou um papo muito bacana aqui sobre traição e sobre até onde isso é crime ou não. E a gente viu um post, acho que vocês também viram, a gente viu que um país aqui, não vou lembrar o nome ou certo do país, vocês devem saber, acabou de decretar há pouco tempo atrás que a traição é crime, ou na verdade a infidelidade, né? A falta da fidelidade seria o crime. E tem pena de prisão. Tipo assim, foi lá, provou que traiu, a pessoa vai pra prisão e fica lá, sei lá, 2 anos. Como que o Brasil leva isso? Então, Altair, o que acontece? Esse aqui é o Celso. O Celso, perdão, Sérgio, Tudo Celso. certo. No caso, Celso e Altair. Uhum. Até 2005, no nosso país, a traição era um crime. Até 2005? Os doutores aqui me corrijam se eu estiver enganado, salvo me engano a memória agora, até 2005, a traição era uma espécie de uma contravenção penal, e depois de 2005 ela não é mais tipificada como crime. Nesse país que vocês comentaram, salvo engano, foi criada essa legislação, e a infidelidade por parte da mulher, salvo engano, a gente até tem que dar uma vistoriada nisso, mas é que se torna uma medida provavelmente mais punitiva, né? E o nosso país, né, desde 2005, ou seja, certo do que eu estou dizendo, já há 15 anos que no nosso país a traição não é crime. Porém, existe a lei, né, que dita o quê? Que a fidelidade, no caso, é uma das obrigações do matrimônio. Então, nós temos o Código Civil, que é uma lei infraconstitucional, ela está abaixo da Constituição, o Código Civil, e ele determina que a fidelidade é uma das obrigações do casamento, tanto pela sociedade que a gente vive, né, doutores? Em relação, nós vivemos numa sociedade monogâmica, né? O regime nosso adotado aqui é uma pessoa com a outra. A gente não aceita bigamia, nem poligamia, nada disso. Juridicamente falando, esse é o primeiro contexto, né? Também tem um contexto moral, tem um contexto religioso, né? Sim. Mas que é bem polêmico, né? Mas aí, juridicamente falando, a fidelidade, por enquanto, nós tivemos nenhuma alteração, tive a cautela de pesquisar isso hoje, é uma obrigação no casamento, né? Olha só, os cônjuges têm que ser fiéis um ao outro. Você vê? Mas qual que é o impacto disso? Vamos colocar num caso lá, a Maria e o João não foram fiéis. O João traiu a Maria. E agora? O impacto disso atualmente é mais na questão da pensão alimentícia. Ah, ok. Por exemplo... Altera o valor. Não, na verdade, assim, as decisões recentes são no sentido de que o cônjuge infiel, ele não tem direito à pensão alimentícia. Então, tipo, se a Maria traiu o João... Isso mesmo. A gente diz que o casamento seria um contrato sui generis, né? Então, assim, ele tem, além de definir questão de propriedade, como, né, divisão de bens, por exemplo, ele também tem questão de constituir família, tem questão do afeto, né? Não é só questão de propriedade. E a fidelidade está envolvido nesse ânimos. Então, no momento em que a pessoa é infiel, ela foi contra a boa-fé objetiva do contrato. Tá. Então, a pessoa está agindo basicamente de má-fé. Ela está, né, de uma forma consciente agindo de má-fé. Então, os entendimentos recentes são que daí exclui-se o direito de pensão, não o direito à questão de acesso à propriedade que já é dela, né? Tá. Mas a pensão alimentícia exclui-se por conta disso. Só abrir umas aspas aqui, no sentido de que essa pensão é para os cônjuges. O direito de pensão para os filhos não interfere em nada. Tá. Entendi. O marido tem direito à pensão quando sai do... Tá, desculpa a pergunta leiga, mas é que veio à mente. A gente são muito direitos leigo, iguais. Fala pra você, a gente é leigo. Os direitos são para ambas as partes iguais, totalmente iguais no contrato do casamento. Então, tipo assim, não pende para nenhum lado. Pode ser. Hoje em dia não pende para nenhum lado, inclusive inclusive em relação aos filhos. Antigamente a mãe já ficava automaticamente, digamos, com a guarda da criança, enquanto não tivesse uma sentença transitada de julgado definindo o contrário. Hoje em dia não, a regra seria a guarda compartilhada. Então, mesmo que não teria mais ou menos obrigações para uma parte ou outra. Teoricamente é para ser dividido meio a meio. É importante ressaltar assim, que a guarda compartilhada, muita gente tem dúvida. O que é a guarda compartilhada? Não quer dizer assim que a criança vai ficar cada dia na casa de um genitor. Não, é que normalmente assim, a não ser que eles combinem isso, mas normalmente a guarda vai ficar
O menor ele vai residir ali com um dos pais, só que as questões importantes envolvendo a vida do menor vai ser decidida por ambos. Questão escolar, enfim, todos os detalhes que tem que ser decidido em comum mesmo. Entendi. Ô Celso, outra coisa que eu também contextualizando, eu gosto de estudar história também. Eu gosto, assim, quem me conhece sabe que eu sempre gostei de estudar história. E assim, a gente também tem que ver o que eu penso, principalmente na sociedade de hoje, que tem muito achismo, né? O que eu falo? Pô, você tá a todo momento recebendo uma pancada de informações do Twitter, do Instagram, e o que é comum, é o movimento da nossa modernidade isso, né? Sim. Mas de onde o casamento veio? Então a gente tem que pensar primeiro nesse pressuposto. Não querendo aqui passar uma lição de história, mas é interessante a gente se situar, nem tudo há história, né? E o casamento, pelas fontes que eu estudei, ele começou lá nas civilizações antigas. Uma fonte fala que é no Egito Antigo, e uma outra fonte mais fidedigna fala que é na região da Mesopotâmia, que tinha as primeiras civilizações registradas dos seres humanos. E ali já foi criado a instituição do casamento. Evidentemente que tiveram muitas alterações. O casamento, ele vem antes do Estado? Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque, assim, não existe o divórcio sem o casamento. Se você for ver uma instituição que ela é acessória ao casamento, não tem como você se divorciar da pessoa ou dissolver a união estável que você tem, que é um assunto que daqui a pouco a gente aborda também, que é em relação à união estável. Muita gente que vai escutar nós, né, que deve estar em casa escutando, ou mais para frente, vive numa situação de união estável, ou, aliás, nem sabe se vive numa situação de união estável ou não. Mas, recapitulando, a parte do casamento, ele surgiu mais, o Dr. Renan falou muito bem aqui em relação a esse contrato dessas duas pessoas, mas o casamento em si, ele começou a existir por quê? Preservação de propriedade. As famílias ali se uniam, os pais escolhiam quem iam casar para quê? Para a longevidade dessas gerações. Nós não podemos esquecer isso, né? Que antigamente, até hoje isso existe, mas antigamente sempre existiu isso. A preservação dessa propriedade da família, né? Dessa capitania hereditária que tinha ali, agora um pouco mais para frente trazendo a história, né? Por exemplo, Brasil colonial, capitanias hereditárias. Mas voltando a essa parte aí do como que surgiu o casamento e depois a polêmica do divórcio. Principalmente porque até alguns anos atrás, no Brasil, a nossa legislação brasileira, a pessoa ela tinha que entrar com um pedido, até os antigos chamam de desquite, né? A minha avó, a minha bisavó, a minha mãe, inclusive, já falavam desquite. E depois isso era um processo, né? Não era assim, entrava lá, se eu queria me divorciar e minha esposa também, a gente já fazia o divórcio e ponto, e acabou. Por exemplo, hoje a gente tem situações que os divórcios saem muito rápidos, inclusive. Mas antigamente não era assim, justamente por conta desse movimento de sociedade que era machista, né? Não adianta falar que não, porque esse era um movimento da época, né? A instituição do casamento, ele veio para isso, casamentos arranjados, ou a filha disso, a filha aquilo, para preservar ali o sangue da família e tudo mais. Aí depois que a parte cristã ali, a parte do cristianismo também, não só como a religião do cristianismo, mas também outras denominações religiosas, começaram a entrar nessa dinâmica do casamento e trazer isso como algo sagrado. A Igreja Católica, por exemplo, ela trata o casamento como um sacramento, como o batismo. Por exemplo, a Igreja Evangélica, né, que eu também já frequentei igrejas evangélicas, eu sei que ela não trata o casamento como um sacramento, igual do batismo, né, nesse aspecto, mas do ponto de vista religioso, ela também o trata aí com esse certo respeito entre as pessoas. Então, sempre interessante lembrar, recapitulando, Celso, que é essa questão do divórcio, quais são os efeitos dele. Aí, por exemplo, essa questão da traição, como isso começou a surgir. O direito também, se ele se acompanha, né, nessa modernidade, porque hoje o Dr. Renan sabe desses assuntos, que é um estudioso também, da traição virtual, o que é considerado pela lei, o que não é. Lembrando que também tem um pano de fundo moral, né? Não vamos dizer que não tem, né? Sim, pano de fundo moral.